Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gil, esse é meu canal de dicas técnicas e hoje eu estou aqui com uma dica para você que está começando com manutenção eletrônica, na área de manutenção e reparação em geral. Antes da gente continuar, já sabe, se não é inscrito no canal, por favor inscreva-se no canal, deixa aí o seu gostei, o seu like para nós, nos ajuda bastante, para você não custa nada. Então eu comecei com a área de reparação, de manutenção eletrônica. O meu interesse por eletrônica em geral começou, eu era criança ainda, já comecei a mexer com alguma coisa de eletrônica ali em 82, era adolescentezinho. Comecei a fazer um curso de eletrônica em 86 e já trabalhar com eletrônica também, ainda adolescente, claro. Hoje eu estou com 50 anos. Trabalhei muitos anos com eletrônica, com manutenção diretamente e às vezes indiretamente. Onde eu estou agora? Eu estou morando fora do Brasil, não tô na área de reparação eletrônica exatamente, né? Fiz já alguns serviços aqui, fiz algumas coisas para alguns conhecidos e tal, mas ainda não montei minha bancada totalmente, ainda não refiz, tá? Só um parênteses aqui, as pessoas acham que aqui as coisas são mais baratas, não é. Tá? O preço aqui acaba saindo na mesma coisa do que você comprar aí no Brasil. Então assim, as dicas que eu tenho para você não é uma dica de alguém que ficou rico com manutenção, mas é alguém que tem muitos anos com manutenção, é alguém que gosta de manutenção e alguém que ficou muitos anos trabalhando nisso, viu algumas coisas que deram certo, algumas coisas que não deram certo. Então algumas dicas para você que está começando, ou até mesmo que já está no meio do processo aí, quer enriquecer o seu conhecimento. Fiz uma lista aqui de 6 itens. Na verdade, existem muitas outras dicas que a gente poderia dar, mas eu separei 6 itens aqui e eu quero discorrer sobre eles, tá bom? Vamos lá. Nosso primeiro item aqui, é necessário você gostar disso. Como assim, Eduardo? Cara, goste do que você está fazendo. Goste. Tem muito a ver com talento. Tem muito a ver com, eu não diria dom em si, mas tem a ver com talento. Não adianta você, eu vou porque está dando dinheiro, eu vou porque aqui é uma necessidade grande e tal, vou fazer. Cara, não vai longe. Você não vai longe assim. Primeiro, você já lida com clientes insatisfeitos. Se você está fazendo reparação e manutenção, é porque alguma coisa deu errado. Concorda comigo? Se o cliente traz para você um celular estragado, é porque ele não vai estar satisfeito. Ele não vai estar feliz porque o celular dele estragou. Às vezes você lida com um cliente assim, que por exemplo, ele ganhou uma coisa que está com defeito e ele, puxa, eu vou consertar e vai ser bom e tal. Ou então, por exemplo, ele comprou um negócio bem barato, ele comprou um aparelho, que seja, independente do aparelho que seja, mas ele comprou muito barato, porque estava com defeito, e ele traz para você. De certa forma, ele é uma satisfação para ele, mas mesmo assim, ele está te trazendo um problema. Entendeu? Então geralmente você está lidando com um problema a ser resolvido. Manutenção, geralmente você está lidando com um problema a ser resolvido. Quando você, da área de manutenção, de reparação técnica, está em atuação, é porque alguma coisa deu errado. Entendeu? Então, você tem que gostar disso. Outra coisa, na área que eu falo de gostar, de ter esse talento, é que geralmente quanto mais eficiente que você quanto mais eficiente você for no seu trabalho, mais vai parecer fácil. Aí as pessoas não querem pagar por isso. Ela fala, poxa, você levou meia hora para fazer o meu serviço e está me cobrando isso. Entende? Quanto mais eficiente você as pessoas olham e falam, poxa, mas você parece tão fácil. Você fez uma soldazinha ali, durou 5 minutos. Ou então ele fala, poxa, a outra pessoa me pediu 10 dias de prazo, você fez em 2 dias e está cobrando esse tanto. Entende? As pessoas não conseguem perceber que o fácil para você não é porque é fácil, é porque você é eficiente. Entende? Então, tenha noção disso. Ainda no gostar disso, tenha consciência do seu valor como profissional, entendeu? Não é porque você gosta muito de uma coisa, puxa, eu gosto muito de fazer, que você vai desvalorizar o teu serviço. Tenha consciência do seu serviço. Tenha consciência de quanto custa a tua hora. Quanto que vai valer a tua hora ali assim? Poxa, eu tenho um custo mínimo para pagar meu aluguel, minhas contas, isso, X. Meu custo mínimo é esse. Se eu dividir isso por mês, por hora de trabalho, quanto que custa a minha hora, entendeu? Qual é o custo mínimo da minha hora para a partir disso a minha hora ter lucro? Isso é importante você ter em mente. Não que sempre você vai cobrar por hora.
mas tenha em mente quanto custa a sua hora, entende? Isso seria aí a primeira dica. Goste do que você está fazendo. Cara, goste. Tenha prazer em fazer. Quando eu conserto um aparelho, para mim assim, é uma coisa... as pessoas brigam, falam, mas rapaz, você faria isso de graça? Faria muitas vezes. Já fiz muitas vezes consertar coisas simplesmente porque eu vi estragado. Às vezes eu estou na casa de algum amigo e a pessoa tem um aparelho, um equipamento qualquer lá parado. Eu falo, cara, vamos consertar. Ah, não vale a pena. Às vezes eu pego para consertar, eu faço o serviço às vezes grátis, porque eu tenho prazer em consertar coisas. Eu tenho prazer em ver um equipamento voltar a funcionar, entendeu? Isso para mim é realmente prazeroso. Então goste do que você está fazendo, gente. É muito ruim quando você vai procurar um profissional que ele está fazendo aquilo por obrigação. Não sei se já foi procurar um mecânico que você acha que ele está frustrado ali, que ele não devia estar fazendo aquilo, ou sei lá, um médico, né, que aí já é uma coisa mais complicada, tá? Então tenha isso em mente, você tem que gostar e tem que ter consciência do seu valor, tá bom? O segundo item seria o seguinte: aprenda o máximo que você puder. Tem um ditado, né, que diz que conhecimento não pesa, aprendizado não pesa. Você pode carregar o aprendizado para a vida inteira, que ele não pesa. Então aprenda o máximo que você puder. Às vezes está fora da sua área, você está trabalhando com um smartphone, mas você vai aprender sobre, sei lá, eletrodomésticos. Não que você vai perder tempo com isso, mas é um aprendizado que pode te ajudar em algum momento da sua caminhada, porque tá dentro do seu universo de manutenção, entendeu? Como seria isso, por exemplo? Às vezes você está consertando um aparelho que está dando problema na interface com o outro e você não sabe nada sobre esse outro, entendeu? Então, de aprender o máximo, cursos, vídeos, palestras, você assistir reviews sobre aqueles equipamentos que você está mexendo, que você está trabalhando, ouvir dicas. Tem muita gente, além de mim, tem N pessoas dando dicas na internet. Eu aprendo muito com vídeos na internet, eu gosto muito. A maioria dos meus vídeos, inclusive, a maioria deles, começaram porque eu não achei uma dica para aquilo que eu queria. Eu fui procurar para resolver uma situação e não achei. Mas eu procuro bastante, eu procuro muito conteúdo na internet, assisto bastante coisas sobre manutenção, sobre reparação, assisto reviews dos equipamentos, vejo palestras, procuro cursos sobre isso. E quanto mais você agregar o seu conhecimento, melhor, entendeu? Quanto mais você puder agregar o seu conhecimento, isso vai ser melhor. E aí já entra no terceiro item. Seja especialista em algo. Não que você vai trabalhar só com aquilo, mas é importante você se especializar. Tenta descobrir qual é a área que você mais gosta. É informática? Você quer mexer com tablet, quer mexer com PCs, com notebook, você gosta dessa área, você quer se especializar nessa área porque dá mais dinheiro, o que seja, mas seja especialista em alguma coisa. Eu lembro que muitos anos atrás eu estava numa empresa de manutenção e eu me interessei por amplificadores a válvula. A gente consertava som profissional e o meu chefe, ele muito bom, o cara trabalhava muito bem, até hoje o cara é muito bom. Mas ele não queria ir muito para a área da válvula, então eu comecei, e eu gostei, na verdade eu gostei muito de amplificadores a válvula e comecei a estudar um pouco mais, o que começou a acontecer? Quando aparecia alguma coisa a válvula, antes ele tinha receio de pegar, mas ele começou a passar para mim, não, o Eduardo faz, e eu comecei a me especializar um pouco mais em válvula, foi um período legal, é algo que eu gosto. Entende? Você se especializar é interessante, porque as pessoas começam a te procurar não pelo teu preço, não porque você é famoso, mas pela sua qualidade, entende? Esse de você estar... Não que você não vai saber fazer as outras coisas, mas você é especializado naquilo. Você pode priorizar aquilo ali, você pode gerar um atendimento melhor naquilo que você foi especializado. Isso eu estou dizendo dentro do possível, à medida do possível. Porque as pessoas, às vezes, quando você se especializa demais, as pessoas não te levam a outras coisas. Porque às vezes a pessoa vê você, igual, por exemplo, Eduardo faz amplificadores a válvula e não me trariam outras coisas. Entende? Se eu fosse específico nisso, tá? E aí eu passo para o quarto item. Vocês vão ver que eu vou linkando os itens. Seja organizado. Você não perde nada em ser organizado, nada na sua vida. Você nunca vai perder nada sendo organizado. Na eletrônica, na manutenção e reparação, principalmente, é essencial você ser organizado. Sempre que possível, às vezes não é possível, às vezes não dá para fazer, mas sempre que possível faça uma lista de tarefas.
Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu tenho que reparar esse telefone, eu tenho que reparar esse amplificador, eu tenho que reparar esse computador, eu tenho isso, isso, isso para fazer hoje. Entende? Coloque no papel o que você tem para fazer, para que quando você for olhar a tua semana, você for dar um prazo de entrega, você está organizado. Você não tem que só simplesmente imaginar, né? Se possível, por exemplo, você colocou ali, eu tenho que, sei lá, vamos imaginar aqui, eu tenho que trocar uma tela de um celular. Quanto tempo leva isso? Está anotado lá, você tem noção, escreve aproximadamente quanto tempo leva. Entendeu? Você sendo organizado a esse ponto facilita para você. Quando alguém chega para você e diz assim, ó, quando que você me entrega esse aparelho? Você tem noção, você olha a sua agenda, eu tenho isso, 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 eu te entrego tanto. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente, no sexto item. Tá? Como eu estou falando, de você ter uma lista de tarefas, um cronograma de reparação, entendeu? O que é mais fácil fazer primeiro, o que você já deu de prazo para as pessoas, se você tiver dado prazo, né? Se for possível esse cronograma por exemplo, às vezes eu tenho que trocar uma placa, mas o trocar a placa implica em quê? Em ter a placa, que eu tenho que comprar a placa, implica em tirar a outra placa, implica em... Entendeu? Você tem todo um procedimento dentro que não é o trocar a placa. Às vezes você coloca lá, trocar a placa, meia hora. Só que essa meia hora levou o quê? Você já teve que pedir essa placa 3 dias atrás, uma semana atrás. Entende? Então, vai depender daquilo que você já tinha feito. Então, você manter isso escrito, manter isso anotado, ajuda muito, 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 muito. Mantenha seu espaço sempre limpo e organizado e cada ferramenta em seu lugar. Vocês não têm noção de quanto isso faz diferença. Não sei se você já viu algum vídeo meu que eu coloquei agora umas ferramentinhas eu tenho poucas nesse momento, na parede. Ela fica visível, é fácil de você pegar. Às vezes quando você está trabalhando, você vai deixando as ferramentas misturadas, você perde ali 10 segundos procurando cada ferramenta. No final do dia você perdeu quase 1 hora. Porque a maneira que você vai procurando, às vezes você para procurar uma ferramenta, você perde o raciocínio que você estava fazendo. Então sempre mantenha organizado. Sempre é mais fácil você deixar tudo limpo. É mais trabalhoso às vezes, mas você ganha mais tempo com isso e você se estressa menos com isso e você... lembra que eu te falei de estressar menos? Quando lá no primeiro item de gostar, não significa que você não vai se estressar de vez em quando. Vai se estressar. Mas uma maneira é você manter as suas ferramentas organizadas. Porque você vai pegar um determinado parafuso pequenininho, cadê aquela chave? Você não sabe onde é que foi parar aquela chave, aí você perde tempo, perde raciocínio e complica as coisas, tá? Então mantenha sempre seu espaço limpo e com cada coisa em seu lugar. O quinto item, ferramentas e equipamentos. Né? Lembrando o outro item ali, seja organizado, o anterior, seja especialista em alguma coisa, você já vai ter uma noção de que ferramentas investir. Você não vai sair comprando, se você quer trabalhar com um smartphone, uma furadeira de impacto não vai te adiantar muito. Já é um foco para você saber o que comprar, que linha seguir quando você se especializou. Às vezes também eu recebo mais serviços de tal área. Você vai adquirir equipamentos voltados para aquela área. Sempre compre ferramentas da melhor qualidade que você puder. Eduardo, mas hoje em dia está difícil a gente saber que qualidade, qual que é boa e tal. Vá pelas marcas conhecidas. Compre sempre o melhor que você puder daquela marca já conhecida. Qual o problema você comprar a ferramenta de qualquer lugar? Você vai ali numa lojinha que trouxe aquelas ferramentas, você não sabe de onde veio. A dúvida às vezes é o seguinte, às vezes você compra um jogo de ferramentas, você não sabe se no próprio jogo as ferramentas têm a mesma qualidade, você não sabe se o aço delas tem a mesma qualidade. Às vezes você fala, poxa, mas eu posso comprar essa ferramenta aqui, ó, da marca conhecida, eu posso comprar uma ferramenta e dessa marcazinha aqui, ó, que me disseram que é mais ou menos, eu posso comprar 4. Mas às vezes você vai comprar 4 que não vão te adiantar. Então, se você conhece as marcas, ótimo, muito bom. Se você conhece a ferramenta, pode experimentar a ferramenta, muito bom. Tente experimentar, tente conhecer, visite lojas que têm essas ferramentas. Vou falar um pouco sobre fornecedores também. E sempre use a melhor ferramenta que o seu dinheiro puder pagar. Isso faz muita diferença no seu serviço, na qualidade do seu serviço, na sua paciência, na sua
no seu nível de estresse, você está usando uma ferramenta que pode estragar o seu equipamento, você está jogando dinheiro fora. Você está, né, remando contra a corrente, dando tiro no pé, que seja o ditado que você queira. Equipamentos também. Não adianta você querer comprar um equipamento muito sofisticado de uma marca muito ruim. Às vezes é complicado, às vezes você precisa daquele equipamento, eu preciso que tenha esse, mas você só encontra dele uma marca muito ruim dentro do preço que você pode pagar. Eu recomendo que você espere. Eu podia dar um exemplo aqui. Uma estação de retrabalho para tirar, por exemplo, CIs BGA, entendeu? Para você fazer aquele retrabalho em BGA, por exemplo. Existem N marcas, já ficou muito comum isso daí, mas às vezes você vai lá e compra uma marquinha qualquer, poxa, eu consigo trabalhar. Só que com uma ferramenta boa, você levaria 5 minutos para tirar um, com a ferramenta barata que você comprou, você vai levar 40 minutos para tirar. Ou então você tem o risco de você estragar uma placa com uma ferramenta cara e boa que você compraria. O risco de estragar uma placa é de, sei lá, 10%, e aí versus a plaquinha, o equipamentinho barato que você comprou, o risco é de 50%. Aí vai de você. Mas eu recomendo sempre usar o equipamento melhor e mais confiável que você puder pagar. Entende? Às vezes você comprou um equipamento barato e você vai treinar nele, né? Ótimo. Também é uma boa ideia você ir treinando o seu equipamento, você conhecendo o seu equipamento. Nem sempre é o mais caro que é o melhor, mas é aquele que você vai conseguir usar, tá? É uma dica que eu sempre dou sobre ferramentas, equipamentos, também às vezes sobre instrumentos que as pessoas me perguntam. Se você não conhece a ferramenta, vá pela marca. As marcas maiores, elas têm um nome a zelar, entendeu? Então procure uma linha intermediária daquela marca, porque eles têm um nome a zelar. Eles não vão ficar aí se queimando. Compre em lojas, que aí eu vou entrar no próximo ponto. E ainda aqui nesse ponto, eu ia passar para o próximo, mas ainda aqui nesse ponto de ferramentas e equipamentos, não fique leiloando os seus fornecedores. Tenha fornecedor parceiro, entende? Tenha um fornecedor que você... vamos supor, você fez uma lista de fornecedores, independente da área que você trabalha, sei lá, de componentes eletrônicos, de componentes para micro-ondas, para TV, o que seja. Tem alguns fornecedores que você pode desenvolver um relacionamento com esses fornecedores, para que uma hora que você precisar, ele possa te ajudar. Mas uma hora que você puder, você também o ajuda. Como assim, Eduardo? Por exemplo, aquele vendedor que às vezes ele precisa cumprir uma cota mensal de venda, ele te liga e fala, cara, eu preciso cumprir uma cota, cara. Me ajuda aí. Aí você compra uns itens a mais. Você não precisava daquelas peças a mais, mas você ajudou o cara. Você comprou. A gente tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta a gente querer só para nós, só para a gente mesmo. Assim, hoje em dia a gente compra do que me vende mais barato e ponto, acabou. Tem muita mentalidade assim. Muita gente aí fora está dizendo que o mundo mudou, hoje você tem que vender, sempre o cliente tem razão, mas na verdade você como cliente do seu fornecedor, você também está desenvolvendo um relacionamento. Vai chegar um momento que você precisa dele. Se você desenvolve essa parceria, não fica leiloando o cara. Às vezes você chora pro cara, me faz esse preço mais barato, o cara faz, você vai lá no outro e fala, olha, o fulano ali me fez mais barato, você baixa para quanto? Aí o outro abaixa R$10, sei lá, né? Abaixa um valor ali e você compra do outro. Ou seja, você fica leiloando os seus fornecedores. E às vezes por causa de um valor baixo que você... só para aumentar um pouco o seu lucro naquela manutenção que você fez, você chateou um dos seus fornecedores. Isso é ruim. É difícil de explicar, porque hoje em dia a gente quer sempre trabalhar com a peça mais barata, a gente quer trabalhar com o custo mais baixo, sempre trabalhar com o custo mais baixo, e aí quando a gente entrega o serviço, beleza, entregou o serviço direitinho, 100%, mas você esquece que você tem um relacionamento com os clientes. Eu já tive casos de, por exemplo, de não estar encontrando uma peça, não estar encontrando, e eu gosto de manter esses clientes, eu gosto de numa loja, eu não tenho aquela peça na loja, ao invés de eu simplesmente procurar em outra, eu falo com o vendedor, falo, eu queria essa peça aqui, será que você tem como conseguir? Às vezes o cara consegue para mim, não é nem o preço mais baixo, mas ele se esforçou para conseguir a peça para mim, para conseguir aquilo para mim, e eu vou lá e compro dele, mesmo sendo um pouco mais caro, se eu mesmo tivesse saindo para procurar,
Mas eu ajudei ele. Eu fiz com que ele desenvolvesse mais a pesquisa dele, eu fiz com que ele tivesse mais um item na prateleira e eu comprei aquele item. Uma hora que ele precisar de mim, eu também posso atendê-lo. E vice-versa. São essas pessoas que você vai gerando relacionamento. Quando a pessoa chega no balcão de uma loja ou então pergunta, cara, você conhece um técnico legal que possa me atender? Ele vai te indicar. Porque quando você fica só leiloando, chega um momento que o cara fala assim, eu não vou oferecer desconto para esse cara aqui, porque ele só fica leiloando. Às vezes ele tem poucas peças no estoque e ele guarda para um cliente melhor. Ele fala que não tem. Isso acontece. Não fique leiloando seus fornecedores. Tá? Isso é muito importante. Isso tem a ver com suas ferramentas, equipamentos, componentes. Seja assim, tente cativar os seus fornecedores também, sabe? Não ganhe sempre no preço. Não evite comprar sempre do mais barato. Mesmo que seja 2 produtos de muita qualidade, 2 produtos de boa qualidade. Às vezes você olha e fala, poxa, eu estou com o mesmo produto em 2 lojas diferentes. Essa loja aqui que eu mal conheço, essa loja aqui que eu nunca fui, essa loja aqui que eu não sei como é que é direito, está R$50 mais barato. Sei lá, um produto relativamente caro, mas essa aqui está R$50 mais barato do que essa daqui. Pô, é R$50 a menos no meu bolso eu comprar nessa loja aqui. Mas essa loja aqui é a loja que você compra sempre, é a loja que o cara te conhece, é a loja que o cara te indica. Compra dele, poxa. Sabia que esses R$50 pode ficar mais caro você comprando da outra? Faz, mas deixa claro pro cara. Deixa claro, fala pro vendedor, fala, olha, eu encontrei essa peça mais barata em outra loja, mas eu vou comprar de você. Isso faz muita diferença. Não seja hipócrita. Faz muita diferença. Compre mesmo. Você vai ver que isso ao longo prazo e até médio prazo isso começa a fazer muita diferença. As pessoas começam a te olhar de maneira diferente. Fala, pô, o cara não está aqui só para fazer dinheiro, entendeu? Ele está aqui para desenvolver uma profissão. Indo já para o próximo item aqui, o 6º item. Seja íntegro e confiável. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. É até estranho falar de integridade na sua profissão, porque era meio lógico, né? Eu tenho que ser íntegro. Mas é absurdo a quantidade de profissionais que a gente encontra por aí, profissionais, entre aspas, que a gente encontra por aí que não estão sendo íntegros. Não são sinceros. Eu costumo dizer que eu prefiro um técnico de confiança do que um bom técnico. Como assim, Eduardo? Não tenha vergonha de dizer, olha, eu não sei. Não tenha vergonha de dizer isso. Chega para o teu cliente e fala, olha, eu não sei ainda o que é esse problema, eu vou descobrir. Olha, eu ainda não consertei esse tipo de aparelho, eu vou fazer. Entende? No começo isso parece estranho, hoje em dia a gente lidando com qualidade 100%, que está no topo, isso é interessante, porque a hora que você diz para o cliente assim, olha, eu não sei, isso não é fraqueza, isso é vulnerabilidade, você está sendo um pouco vulnerável com o teu cliente. Claro que não é com todo mundo, né? Você tem que ter noção de quem você está falando. Sempre que possível, seja transparente com o seu cliente. Sempre que possível, tá, gente? Vai sendo transparente com todo mundo, falar, eu não sabia isso, errei aquilo. Não, também não vai também contar todos os detalhes da sua oficina ali, tá? Sempre que possível, seja transparente. Fala para o teu cliente, olha, o seu serviço é um serviço de 2 horas, mas eu tenho esse na frente. Não precisa também expor a tua planilha para o seu cliente, não é isso que eu estou falando. Mas fala, olha, o seu serviço é um serviço de 2 horas, mas eu tenho outros clientes na frente que eu já dei prazo para eles. Então eu vou poder trabalhar no seu aparelho tal dia. E eu te entrego com tal dia. Quando você der um prazo, cumpra esse prazo, por favor. É horrível a quantidade de clientes. Você vai perder muitos clientes no começo, dando prazo largo. Olha, esse aqui é um serviço de 2 horas, mas eu tenho clientes na frente, eu só posso te entregar daqui a 3 dias. Muitos vão virar as costas e sair. Muitos. Só que você tem que parar de leiloar seus clientes. Porque às vezes você tem um cliente que vai te render, sei lá, um serviço que vai te render R$200, que você já deu prazo, e aí chega outro serviço que vai te render R$400 e você acaba passando na frente. Gente, isso é muito complicado, é muito delicado. Isso a curto prazo, não que você nunca vai fazer isso, mas isso a curto prazo parece legal, pô, me dei bem, mas isso começa a virar uma bola de neve, você começa a atrapalhar, você começa a dar prazo e não cumprir, você começa a virar aquele cara que não é confiável.
Eu prefiro ser aquele cara que você deu um prazo, você vai cumprir. Claro, vamos supor que você está tudo certo ali, você contou com aquele, você já tem a peça, você já contou com aquele prazo, e quando você descobre, você tinha dado prazo de 3 dias para o seu cliente, no dia que você vai mexer, você descobre que aquela peça que você tinha não deu, liga para o cliente na hora. Não espera vencer o prazo para dizer para ele, não deu. Não. Na hora que você descobriu que não vai dar tempo, liga para o cliente, fala, olha, acabei de ter um problema, a tua peça vai demorar, entendeu? Não começa a trabalhar na peça dele para não perder o serviço. Não. Seja transparente. É melhor você perder alguns serviços do que você perder a confiança e a sua credibilidade. Eu prefiro perder alguns serviços do que perder minha credibilidade. Como eu falei, de não ficar leiloando os clientes, é isso. Você ficar querendo atender só os melhores clientes. Com manutenção, você vai pegar muita gente chata, vai pegar muita gente que é irritada, vai pegar cliente que não tem razão e não fala nada, vai pegar cliente que não tem razão e enche o saco, vai pegar cliente que tem razão e enche o saco, vai pegar cliente que não tem e enche o saco também, mas não fique leiloando, eu só quero atender esse, eu só quero atender aquele. Não. Tente atender as pessoas à medida do possível, atender todos que você puder, se você está nessa área profissionalmente, tente atender todos, tem que ser cordial com todos à medida do possível. Claro, você não vai ser mal educado com ninguém, mas às vezes tem cliente que você não quer atender. Você pode chegar num ponto de dizer, olha, o seu serviço eu vou fazer só semana que vem. Por quê? É o prazo que eu estou te dando. Se o cara não quiser, vai embora. Mas se o cara quiser, faça o serviço dele. Cobre o seu preço, seja íntegro e seja confiável. Seja aquela pessoa que os clientes não têm receio de deixar o aparelho com você, entende? Aquilo que você entrega, aquilo que a pessoa te entrega, e você pode ter credibilidade de dizer assim, olha, o teu serviço era esse, mas eu abri aqui agora e vi que vai acontecer isso, isso e isso. Você quer que eu continue? Vai ficar mais caro, você quer que eu continue? Entende? Você, por exemplo, ter credibilidade para na hora que você mostrar para o cliente, você dizer assim, olha, essa aqui, esse amplificador seu queimou a entrada, tá? O problema é esse. Aí depois o cliente leva para casa e queima a saída. Ele não sabe a diferença, ele sabe que o amplificador não tem som. Quando ele voltar lá, você ter credibilidade suficiente para dizer para ele, falar, olha, não é a mesma coisa. Eu vou te dar um desconto porque é o mesmo aparelho, porque você trouxe de novo e tal, está dentro do prazo de garantia, mas não é a mesma coisa. Se for possível, documente aquilo que eu falei de ser organizado, documentar o que você fez no aparelho, para você poder mostrar para o cliente, olha, tá vendo aqui? Isso gera confiança também e credibilidade, tá? Cumprir os prazos, já falei. Outra coisa, conhecer a lei que rege a sua profissão e sempre trabalhar dentro da lei. Gente, isso é muito importante. Você conhecer o Código do Consumidor, que rege a área de manutenção, de reparação, é muito importante você conhecer a lei. Não que você vai ficar jogando na cara do cliente o tempo todo isso, mas é importante você conhecer a lei, para você saber quando você está dando prazo, quando você está falando do que você fez, o que você não fez, quando o cliente quer reclamar garantia ou não, você tem que saber o que a lei diz sobre a sua profissão. É muito importante isso, tá? O que mais nós temos aqui? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo, esse foi mais um bate-papo aí a respeito. Repito, não sou alguém que fiquei rico com manutenção, mas eu sou alguém que ama fazer isso. Gente, eu gosto muito de manutenção e faço porque amo. Já fiz profissionalmente, já trabalhei em várias empresas, algumas empresas, na verdade, não são muitas, mas algumas empresas com manutenção, fiz muita manutenção em particular, ainda faço manutenção de forma particular, amo ferramentas, amo equipamentos, gosto muito de trabalhar com isso. Obrigado por você ter assistido até aqui, tá? Se não deixou o seu like, ajuda a gente aí, tá bom? Quero então que você coloque aí nos comentários, acrescenta alguma dica aí se você já trabalha com manutenção, o que mais que você diria aí para ajudar? Coloca aí nos comentários, vamos enriquecer nesse conteúdo aí, tá bom? E é isso aí, valeu! Obrigado e até a próxima.